Aleluia. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Iniciaremos a leitura a partir do versículo 35, Marcos 4, versículo 35. Ok? Todos acharam o texto? É o segundo evangelho, fácil para localizar, não é verdade? O texto diz assim, queridos: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Vamos repetir juntos esse versículo. Na verdade, é o tema da pregação, né, da ministração nesse encontro, é exatamente isso que disse Jesus. Vamos dizer juntos: passemos para outra margem. Maravilha. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5 diz: entre mentes, chegaram a outra margem. Diga comigo: chegaram a outra margem. Diga comigo: passemos a outra margem. Diga comigo: chegaram a outra margem. A terra dos Gerazenos. Até aí, queridos. Amados, uma característica que nós encontramos na vida, na pregação, no ensino de Jesus, foi a forte ênfase que ele deu aos desafios. Quando nós analisamos, quando nós olhamos para o ensino, para a pregação, para a vida de Jesus, você vai perceber isso, rapidamente você vai perceber. É como se em cada linha das palavras de Jesus, houvesse um convite, tivéssemos ali um desafio, e na verdade foi isso que aconteceu. Toda a vida de Jesus e todo o ministério de Jesus foi fortemente acentuado, marcado por esses desafios aos seus seguidores, aos seus discípulos, por aqueles que de alguma forma foram despertados a conhecê-lo, a caminhar com ele. Essa é uma das ênfases. Não tem como não ler, acompanhar a vida de Jesus através dos evangelhos, dos relatos bíblicos, se perceber isso. Ele desafiou os discípulos e ele continua desafiando todo aquele que com ele quer caminhar. Nesse encontro nós seremos desafiados. Não há como ler uma pregação, não há como falar sobre um relato bíblico, sobre a vida de Jesus e não sermos desafiados. Eu creio que nesse encontro nós seremos poderosamente desafiados aqui. Esse convite de Jesus, né, feito, essas palavras de Jesus, esse convite de Jesus feito aos discípulos, na verdade é algo que ecoará aos nossos ouvidos nesse encontro. Passar para outra margem. Agora, como é importante compreendermos o contexto desse momento onde essa palavra foi liberada, para entendermos de alguma forma o que é que Jesus estava dizendo, o que ele pretendia ensinar, ministrar, qual era o desafio de Jesus aos seus seguidores, aos seus discípulos, quando ele disse: passemos para outra margem. Se você voltar algumas páginas antes, não vai precisar, você pode fazer isso em casa. Você que está nos ouvindo, assistindo, se tiver essa oportunidade, faça isso. Leia alguns capítulos antes, e você vai perceber que
o ministério de Jesus estava em pleno vapor, estava assim, a 100 por hora, né? Ele estava correndo, os milagres estavam acontecendo, e não apenas os milagres já estavam acontecendo, mas especialmente as perseguições a Jesus já estavam a 1000 por hora, na verdade. Eu falei a 100, deixa eu acelerar um pouco mais, né? 100 está devagar demais, a 1000 por hora. As perseguições, os religiosos, os fariseus estavam inquietos, porque Jesus começou a curar, coisa que a religião não conseguia fazer. Eles estavam cheios de dedos, cheios de formas, o legalismo havia tomado conta, o espírito de religiosidade havia esvaziado a centralidade do poder de Deus, e o poder tinha ido embora, e ficou então apenas os rituais, aqueles ritos vazios da religião. E quando Jesus vem, ele começa a curar aqueles homens, os fariseus ficaram inquietos com tudo aquilo. Não apenas os religiosos começaram a perseguir Jesus, mas também a própria família de Jesus. Quando nós olhamos os relatos, esses relatos iniciais, nós vamos perceber que houve um momento onde Jesus, depois de uma dessas cruzadas que ele fazia, ele foi para casa, era um momento de refeição, e ele tentava comer, ele não podia, porque ele chegou em casa, uma grande multidão, então afluiu, uma grande multidão correu para onde ele estava. Eles queriam ouvir os ensinamentos de Jesus, e mais do que ouvir os ensinamentos, ele queria ver os milagres acontecendo, muitas pessoas enfermas correndo atrás de Jesus. Diz o texto, que nesse momento os parentes de Jesus, diga comigo, os parentes de Jesus, diga assim comigo, os parentes são uma bênção, aleluia. Os parentes de Jesus, eles queriam prender Jesus, eles não entendiam, eles não estavam conectados com as novidades, com aquilo que estava acontecendo, e eles queriam prender Jesus, porque acreditavam que Jesus estava fora de si, e eles tentavam prender Jesus. Então, queridos, esse é o contexto, e em meio a essa turbulência de milagres, de perseguições, de incompreensões dentro da própria, dentro do próprio judaísmo, dentro entre as várias seitas que haviam na época dentro do judaísmo, incompreensões dentro da própria família, ou seja, os parentes de Jesus também não entendiam o que estava acontecendo. Em meio a tudo isso, Jesus estava liberando uma palavra, trazendo ensino, trazendo graça, trazendo conhecimento, trazendo o coração desse povo cansado, exaurido, de tanto legalismo, de tanto formalismo, de tantos rituais vazios. Em meio a tudo isso, diz a palavra do Senhor, que Jesus liberou uma parábola para eles, versículo 4, capítulo 4, nós não vamos ler, é um texto muito conhecido, mas em meio a esse quadro, no capítulo 4, o início do capítulo 4, Jesus começa a ministrar para aquela multidão, a respeito da parábola do semeador, e ele fala a respeito das sementes, e as sementes são lançadas, e elas caem em vários tipos de solo, e Jesus termina essa parábola, e ele conclui dizendo, nessa parábola, que nem todas as sementes completarão o seu ciclo. Algumas sementes vingarão, algumas sementes produzirão, algumas sementes experimentarão o esplendor do seu potencial, produzirão a 30, 60 e a 100 por um. Algumas outras sementes, elas frustrarão, elas ficarão perdidas, e assim, em meio aos cuidados desse mundo, há tantas oportunidades que esse mundo oferece, os espinhos, a falta de fertilidade do solo, enfim, tantos fatores. Jesus disse, algumas dessas sementes não completarão o seu ciclo, terão uma boa arrancada, terão aparência, darão alguns passos, mas não terão energia para caminhar, não conseguirão passar além daquela fase da germinação, germinarão apenas, mas elas não crescerão, não darão frutos, não terão história.
E quando Jesus então ministra essa palavra, e ele prossegue com os seus discípulos, e era tarde, foi um dia cansativo, foi um dia de muita ministração, Jesus se doava às pessoas, a sua vida foi uma vida de doação às pessoas. Ele disse para os seus discípulos: passemos para a outra margem. Sabe, queridos, a primeira coisa que Jesus ensina aos seus discípulos é que após essa parábola, ele estava dizendo: gente, nós cumprimos uma etapa aqui, nós curamos, nós ministramos, nós liberamos a palavra, a semente da palavra de Deus sobre o coração desses homens, sobre o coração dessa multidão que nos segue, que nos acompanha. A semente da palavra foi liberada sobre o coração deles. Agora é necessário darmos um tempo, ou seja, uma etapa foi cumprida, vamos passar para a outra margem. Sabe, queridos, nós precisamos compreender esses processos, esses procedimentos de Deus, e entendermos que a palavra do Senhor, ela é de fato uma semente poderosíssima, e ela por si só, ela tem a condição e o poder de trazer transformação. Você e eu somos chamados a semearmos, nós somos comparados mesmo a esse semeador, que saindo, sentado, andando, caminhando, em todo o tempo, somos chamados a semear na vida das pessoas, nessa geração. Agora não somos chamados a forçarmos, a forjarmos resultados, amém? Nós somos chamados a semearmos em todo o tempo, como um bom e prudente semeador, mas em momento nenhum Jesus disse: você precisa ficar ao lado da semente. Se o resultado não vem, forje um resultado. Queridos, quando Jesus semeou, ele sabia que aquela etapa da semeadura foi cumprida, ele entendeu que ele precisava dar um tempo, para que o Espírito do Senhor pudesse trabalhar, trazer vigor, força, para que aquela semente crescesse. Então ele falou: estamos prontos, a etapa está cumprida, agora podemos ir para outra margem. Queridos, como tem gente que precisa entender esses processos de Deus, porque tem muita gente que assim semeia, e ele fica tentando provocar, forjar um resultado, que só o Espírito Santo de Deus pode provocar e produzir. Tem gente que aguarda, fica assim insistindo demais, para que alguma coisa aconteça. Afinal de contas, você orou, você pregou, você fez alguma coisa, jejuou, sei lá o que você fez, e você fica ali em cima, e aí? Não vai reagir não? Eu falei, eu ministrei, eu liberei a palavra, como é que é? Quem produz resultado é o Espírito Santo, e Ele é poderoso para produzir resultados, e nós precisamos aprender a descansar nele. Queridos, algumas sementes, infelizmente, elas não completarão o seu ciclo. Infelizmente você vai semear, nós semearemos, nós liberaremos, profetizaremos, nós iremos crer por muita gente, por muitas pessoas, você vai se doar por muitas pessoas. Agora algumas, eles caminharão muito bem os 100 primeiros metros da jornada, e eles pararão, ficarão ali, muitos retornarão, alguns não darão os primeiros passos. Alguns irão considerar, alguns olharão a palavra do Senhor como uma das tantas e tantas filosofias disponíveis e acessíveis ao homem, e se perderão no início, como um embrião que se perde no útero. Compreendem isso? Nós precisamos dar um tempo, para que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar. Oh, maravilhoso! Maravilhosa é a ação do Espírito Santo de Deus, querido, quando ele encontra uma semente. Por isso que muitas vezes uma pessoa vem a um lugar como esse, participa de um culto, de uma reunião, às vezes assistindo uma televisão. Eu lembro de um, não recordo qual é a pessoa, mas eu lembro de um testemunho de uma pastora que disse que se converteu há muitos anos atrás, estava em casa trabalhando, limpando a casa, e de repente a televisão estava ligada no programa do Jimmy Swaggart, aquele evangelista que assim foi auge e teve o seu momento há muitos anos atrás. Tinha um programa espetacular no domingo de manhã. Ela disse que ela estava trabalhando, de repente ela ouviu algo da pregação do Jimmy Swaggart na televisão,
né, na época do auge, esse homem teve um problema, um escândalo depois que terminou, desandou seu ministério, mas teve uma época onde a pregação dele era tremenda. Essa mulher ouviu aquela pregação, ela se converteu ali trabalhando, nem convertida, não frequentava assim nenhuma igreja, nenhum círculo religioso, nada. Ouvindo, o que foi a semente? A semente entrou, no que a semente entrou, o Espírito Santo caiu em cima, a mulher foi convertida, transformada naquele momento. Hoje é uma pastora, serve ao Senhor, a vida transformada, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Mas precisamos entender isso, eu e você não podemos forjar resultados, precisamos retirar, muitas vezes nós precisamos passar a outra margem, ou seja, deixarmos que aquela situação, aquela semente amadureça, que aquela semente então consiga romper, né, o período inicial, que ela consiga então definir se ela de fato terá história, será uma árvore ou um pé de chuchu. Tem muita gente, tem muitas sementes que não partem de um pé de chuchu, queridos, cresce rápido, não sair qualquer muro, qualquer coisinha está crescendo, você fala, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa na vida dessa pessoa, dura muito tempo. Crente pé de chuchu, já viram crente pé de chuchu? É uma maravilha, né? É uma maravilha, rapidinho, vê algumas coisas, algumas folhas, segunda estação, não tem mais nada. Dê um tempo, permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe, amém? Amém ou não? Aleluia, tira a tua mão, viu queridos? Nós não fomos chamados para forçarmos resultados, mas para semearmos. Tire a mão e deixe o Espírito Santo agir na semente lançada, graças a Deus, aleluia. Mas há uma segunda coisa. Quando Jesus chama os seus discípulos para passar para outra margem, Ele os chama porque Ele via os novos desafios à frente, os novos lugares para serem conquistados, estavam à frente. Queridos, é tremendo isso. Jesus ministra, Ele está entre os seus familiares na sua terra, Ele libera a palavra, Ele cura, uma etapa foi cumprida. E Ele disse para os discípulos, vamos passar para outra margem do mar da Galileia, que na verdade é um lago, um grande lago. E quando eles passam para a outra margem, na verdade antes mesmo de passar, Ele já via os desafios, as pessoas que seriam semeadas, os territórios que seriam alcançados. Ele via famílias sendo tocadas, envolvidas pelo poder do Espírito Santo. Ele via os milagres. Ele contemplava as pessoas que seriam ressuscitadas, os enfermos, os leprosos que seriam alcançados. Jesus queria passar para outra margem, porque Ele contemplava os novos territórios que aguardavam, que ansiavam, que desejavam vê-lo, recebê-lo, queridos. Amém, amados? Aleluia. Era tempo de expansão, de semear, de anunciar o reino do Senhor. E Jesus estava comprometido com o Pai. Jesus estava comprometido com a agenda do Pai. Ele sabia que não era o momento, queridos, não era o momento de descanso, de se acomodar, não. Ele veio para isso, ele não tinha crise de identidade, ele sabia quem ele era, e ele queria passar para outra margem, porque ele tinha urgência em cumprir o protocolo divino, e o protocolo divino era esse mesmo, era tempo de expansão, de crescimento. Queridos, homens que estão afinados com o protocolo do Pai, com o protocolo do Eterno, esses homens, eles jamais se permitirão ficarem acomodados, sentados e acomodados. Há pessoas que, por incrível que pareça, eles entram num spa, né, tem um encontro com Deus, né, um encontro verdadeiro, genuíno, sentem a presença de Deus, veem o amor, a bondade do Senhor alcançando, tirando essas pessoas de lugares tão ruins, espiritualmente ruins. Eles veem suas vidas sendo transformadas pelo poder de Deus, mas logo eles se acomodam e entram num spa gospel.
E quando eles botam o pé dentro desse spa gospel, queridos, é incrível, é interessante. Nem a oração forte tira essa pessoa desse lugar. Nem a oração forte consegue mover essa pessoa desse spa. A pessoa fica ali, ela puxa o freio de mão e ela não quer sair dali de jeito nenhum. Ninguém consegue tirar essa pessoa desse lugar. Ela se acomoda. O chamado para caminhar com Jesus não é um chamado para nos acomodarmos. Nós estamos vivendo o tempo de expansão, de crescimento. Nós estamos vivendo o tempo, queridos, onde pessoas, famílias estão assim, de alguma forma implodindo, definhando, porque elas caminham em lugares e tempos muito áridos, elas não estão sabendo lidar com essa situação, elas estão aguardando os profetas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus que tiveram um encontro com o Senhor, que se prontifiquem, que possam assim deixar, né, o seu comodismo, o seu status, o seu spa e falar assim, eu vou me doar. Eu vou me doar, a mesma graça que me alcançou, é a mesma graça que será liberada e transferida sobre a vida dessas pessoas com as quais me relaciono. É por isso que nós nos relacionamos com pessoas, é por isso que nós amamos pessoas, é por isso que nós clamamos e ficamos assim falando, Senhor, nos dê uma oportunidade para ministrar a palavra do Senhor a um território novo, porque o que Jesus olhava, e o que o movia para outra margem era territórios novos. É uma maravilha, queridos. Todo domingo nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como é gostoso você poder ministrar a palavra do Senhor a alguém que nunca ouviu, sequer por uma única vez. Como é, eu recordo, creio eu que disse isso aqui, essa igreja, eu recordo de uma vez que nós estávamos em uma das reuniões, no final da reunião havia um jovem, eu vi que esse jovem, eu não conhecia esse jovem, eu vi que era o jovem que estava vindo pela primeira vez, pelo menos a esse lugar, e alguém foi me apresentar, e me apresentaram esse moço, e eu comecei a conversar com ele, e eu disse, querido, você está frequentando pela primeira vez aqui? Ele falou, sim. Você já foi em alguma igreja alguma vez? Ele falou, não, eu nunca entrei em igreja. Queridos, eu levei um susto, a hora que aquele moço disse que ele nunca tinha entrado numa igreja, que ele nunca tinha frequentado um lugar como esse, onde se ministrava a palavra do Senhor, eu fiquei olhando assim meio embasbacado para ele, sabe por quê? Porque com o passar dos anos, você lida com pessoas que elas estão tão vacinadas, com pessoas que trazem uma bagagem diferente, de tantos lugares por onde passou, né? Elas trazem marcas, é um negócio tão esquisito. Você começa a falar alguma coisa, um versículo, às vezes você confunde um versículo, essa pessoa sabe mais do que você, ela tem os versículos decorados na ponta da língua, o que ela não tem é a profundidade, ela não tem a raiz, ela nunca se permitiu ser uma árvore, é assim uma planta em mutação, uma planta que está solta e sai assim conforme o vento. A hora que eu vi aquele moço, eu falei, meu Deus do céu, eu estou diante de uma das coisas mais lindas e raras em pleno século 21. Quando Jesus estava chamando os discípulos para passar para a outra margem, ele estava dizendo, há desafios que nos aguardam à frente. Há pessoas que nunca ouviram o Evangelho, a pregação do Evangelho, sequer por uma única vez. Há famílias que não foram visitadas pelo poder de Deus, sequer pela televisão. As únicas coisas que elas ouvem na televisão é todo esse lixo que nós bem conhecemos, mas a pregação da palavra do Senhor jamais entrou no coração dessas pessoas. São os novos desafios que Jesus tem para os seus discípulos. Ele diz, vamos passar para outra margem, porque ali ele havia cumprido uma etapa.
Ali estavam as pessoas que podiam discutir com ele se era lícito ou não curar no sábado. Elas podiam ver uma pessoa padecendo, morrendo, enferma, né? Mas se era sábado, ela tinha que aguardar um outro dia, volte um outro dia, continua na fila. Por quê? Porque é sábado. O legalismo estava cegando aquelas pessoas. Jesus chegou e confrontou todo aquele legalismo. Ele diz: não. Sabe, amados, eu creio que nós estamos findando o ano de 2020. Eu creio que nós precisamos novamente ouvir esse convite, esse desafio de Jesus como igreja, para não nos tornarmos apenas uma associação gospel, de pessoas que ouvem o Evangelho, se acostumaram com o Evangelho e perderam o melhor do Evangelho, que são os desafios de Jesus, para passarmos para a outra margem. Nós nos habituamos rapidamente, nós nos acostumamos rapidamente com as nossas festas, com as nossas celebrações. Isso nos provoca, e rapidamente nós assimilamos aquele ambiente, e o trem de pouso, ele é baixado. Você se torna uma bênção, um sal dentro do saleiro, enquanto que Jesus está dizendo para os discípulos: ei, vocês perderam o propósito. Se continuarmos nesse lugar que já foi semeado, nesse lugar onde as curas já foram liberadas, onde proliferam apenas os protagonistas, os adversos, os que protagonizam apenas, né, as suas muitas teorias a respeito de tudo, mas não tem vida, não tem plenitude, não tem poder. Vamos passar para outra margem. Tem desafios nos aguardando, amém, amados? Estamos finalizando o ano de 2020, um ano que foi um ano de tremendos desafios, mas não é um ano que nos chamou para nos acomodarmos, para nos escondermos nas nossas tocas, nos nossos esconderijos. É um ano de oportunidade do Senhor. 2021 se aproxima, se avizinha, e a palavra do Senhor que chega aos nossos ouvidos nesse finalzinho de ano precisamos passar para outra margem. Eu quero lembrar com vocês de uma das conversas que Jesus teve com Pedro, e Jesus, melhor dizendo, disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, um trocadilho, e sobre esta pedra eu assentarei, eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava dizendo para Pedro, disse para os seus discípulos, está dizendo para nós: a igreja que eu levanto, a igreja que eu estou levantando, não é uma igreja acomodada, é uma igreja que avança, é uma igreja que vê as portas do inferno, e se for preciso, Ele vai arrancar das portas do inferno as pessoas que estão ali dentro. Por quê? Porque ela aceita novos desafios, ela não está acomodada, semeou, creu, profetizou, ministrou, fez o que era possível fazer nessa margem, aleluia, graças a Deus, cumprimos uma etapa, vamos para outra margem, as portas do inferno não resistirão, o poder dessa igreja que avança, que é tua, queridos. Esse é o ensino de Jesus. Não é um ensino para uma igreja, Ele não veio para levantar uma igreja acomodada, uma igreja que se refugia no spa gospel, que gosta das celebrações e vive para si mesma. Não, essa igreja está morta. Se é uma igreja, se você concebe uma igreja, se você está morto, você já passou há muito tempo, você perdeu a pregação, a ênfase, a tônica do Evangelho, você está vivendo um outro Evangelho, não o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho que tira você do comodismo e te leva para arrancar vidas das portas do inferno, de lá dentro, se for preciso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Eu quero terminar essa palavra de Marcos, capítulo 4, dizendo que o convite de Jesus, diga comigo, o convite de Jesus só foi possível, por quê? Porque Ele fazia parte de um plano eterno. Amém, amados? Queridos, o convite de Jesus para os seus discípulos,
para passar para outra margem só foi possível porque ele sabia, ele entendia, ele não tinha dúvida quanto a isso, ele fazia parte de um plano eterno, no plano eterno de Deus, para a redenção do homem. Se Jesus estivesse equivocado, com dúvida, se ele não soubesse a respeito do seu projeto, do seu propósito, da sua identidade, se ele não soubesse a que veio, ele teria ficado embaraçado, tentando dissuadir os seus parentes, os seus familiares, explicando para eles que eles estavam assim, não haviam entendido direito. Ele tentaria passar o resto da sua vida ali com os fariseus, nas sinagogas, tentando explicar, através de uma nova leitura das Escrituras, dos profetas, a respeito do erro doutrinário desses religiosos. Mas ele sabia que ele fazia parte de um plano eterno de redenção. Ele sabia que o plano eterno de redenção estava à frente. Ele disse para os discípulos: vamos passar para a outra margem. É o plano eterno, é quando você e eu temos a convicção de que fazemos parte do plano eterno de Deus, quando entendemos que o nosso chamado é para cumprirmos o protocolo divino do plano eterno do Senhor. Então nós não nos acomodamos, nós não nos permitimos ficarmos no plano local, nós queremos viver o plano pessoal, nós queremos viver o plano eterno do Pai. A cruz atraía Jesus, ele caminhava, ele ministrava, ele curava, mas ele via a cruz à sua frente, porque ali ele sabia que ele quitaria toda a dívida do homem, a dívida que foi contraída por causa do pecado do homem. Ele sabia que ali na cruz do Calvário, o plano eterno do Senhor se revelaria como uma graça, como favor, como bondade de Deus, para a liberação e libertação do homem. Ali, queridos, o plano eterno do Papai estava em pleno desenvolvimento naqueles dias, e Jesus fazia parte disso. Ele estava totalmente comprometido com um plano eterno do Pai. Aleluia, aleluia. Por que passar para outra margem, pastor? Eu estou tão bem aqui, pastor, assim eu ralei um bocado para chegar onde estou, deixa eu curtir agora o meu plano pessoal, pastor. É só o plano eterno, só atravessa a margem quem está vivendo o plano eterno do Pai. Quem está vivendo o plano eterno do Pai, vê o rio de Deus como um desafio. Fala: eu quero viver todas as dimensões do rio e do poder de Deus, e não ficar no emaranhado do meu brejo, do meu pântano espiritual. Compreendem isso? Compreendem isso? Jesus sabia que ele, com a sua morte, acabaria de vez com os infindáveis sacrifícios de animais que não resolviam definitivamente o pecado do homem. Ele sabia que um novo e vivo caminho se abriria para que o homem pudesse voltar, regressar, acessar, encontrar novamente o coração do Pai, um coração acessível, um coração bondoso, um coração que nos é favorável. Ele sabia, o plano eterno o atraía, ele sabia o que lhe estava reservado à frente. Ele não via a morte, ele não via a dor, ele não via o sofrimento, não, ele via a redenção do homem, e isso fazia parte do plano eterno do Papai, e isso o fez atravessar e ir para outra margem. Aleluia. É o plano eterno, queridos. Quando você entende que é um plano eterno em desenvolvimento e que você faz parte do plano eterno de Deus, você não vai ficar enroscado, embaraçado com aquelas coisas mal resolvidas de família, né? Mas a família, né? O tio falou isso, e a prima não sei o que, né? Tem gente que passa a vida toda enroscado tentando resolver problema de família, perdeu o plano eterno, está vivendo o plano
pessoal. Deixa essa poça de lama, de brejo, de lado. Atravessa o rio de Deus, vá para outra margem. Você compreende isso? Mas fulano de tal pensa dessa forma. Ei, deixa os fariseus de lado. Deixa com que eles vão passar o restante da vida sentados, discutindo a respeito da lei, se é possível ou não. Atravessa o rio de Deus, há um plano eterno que te chama para você frutificar. Esse é um tempo de expansão, é um tempo de crescimento, queridos, é um tempo onde Deus está nos chamando. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te esclarecerá. Atravessa, em nome de Jesus, queridos. Passemos para outra margem, aleluia. Meu Deus, sabe, queridos, por um bom tempo eu olhei esse texto, e eu queria entender. Eu conheci esse mar da Galileia, pela graça do Senhor, Ele me permitiu conhecer esse lago, um lugar bonito. Já falei sobre isso para a igreja uma época. Eu olhava para esse texto, lógico, ficava imaginando, o que passou na cabeça, o que passava na cabeça de Jesus para dormir? Veio uma grande tempestade naquele lugar, o vento, as águas batiam naquele barco onde eles estavam, os discípulos estavam aterrorizados e Jesus dormia na polpa. Quando você olha esse texto, você fica imaginando, meu Deus, será que ele tomou algum Dramin? Ele deve ter tomado assim meia dúzia de Dramin, falou: vou dormir, eu preciso de um relax. Meu Deus do céu, que semana complicada que foi, né? Eu não fiquei sem dormir, sem comer dias e dias, assim, mal sentou ali na polpa, apagou. Tudo estava acontecendo e ele dormindo. Você fica imaginando. Sabe, queridos, quando você olha o contexto e você percebe o que estava na mente e no coração de Jesus, você compreende porque ele dormia. Ele fazia parte de um plano eterno, e ele estava vivendo os capítulos do plano eterno do Pai. Quando você compreende que você faz parte do plano eterno de Deus, as situações vão se agitar para tudo quanto é lado. Você vai, aliás, nem faça isso, né? Em casa nós desligamos os televisores há muito tempo, né? Exceto para assistir um bom filme, né? Não perdemos um bom filme, uma maravilha. Agora, para ler noticiário, para ver aquele povo jogando lixo para dentro de casa, não mesmo. Então, não temos tempo para isso. Quando você faz parte do plano eterno, você sabe que as más notícias vão surgir, o vento vai se levantar, as águas vão bater, aquele rebuliço todo, você vai estar dormindo tranquilamente. Sabe por quê? Porque você sabe que os próximos capítulos te aguardam, e você faz parte dos próximos capítulos de Deus na história. Aleluia! Você está descansado. Por que é que Jesus dormia, não estava aterrorizado? Por quê? Porque ele sabia que ele fazia parte do plano eterno, que a redenção do homem estava à frente, e ele era o protagonista, o personagem principal. A coisa não aconteceria sem ele. O vento bateu, tranquilo. Vento, vai passar. O vento está batendo, queridos. Você faz parte do plano eterno de Deus. Olha para o vento e diz: vento, eu faço parte do plano eterno de Deus. A minha casa faz parte do plano eterno de Deus. Vai passar. Está doendo, está sofrendo. Pastor, você não faz ideia. Eu faço ideia, queridos. Nós não queremos nos tornar assim superficiais em relação à dor e o sofrimento do homem, da humanidade. Sofrimentos, nós estamos convivendo com tempos de sofrimentos, as coisas mais incríveis, né? Coisas que nós mesmos sequer ouvimos falar, ainda estarão a caminho, virão. Quer saber a boa notícia em meio a tudo isso? Você faz parte do plano eterno, então fica tranquilo, o vento vai bater, você vai continuar caminhando, avançando,
Aleluia, os teus olhos estarão voltados, Senhor. Senhor, nós temos território para conquistar. Senhor, há uma família que está se abrindo para o teu evangelho. Senhor, aquele homem, aquela criança. Senhor, há projetos tremendos. Ano de 2019, eu estava orando. Senhor nos deu uma palavra. Todo ano nós levantávamos, trazíamos uma palavra para a igreja, uma palavra profética para a igreja. Esse ano nós queremos caminhar debaixo dessa bandeira, dessa palavra profética. E eu estava orando, buscando uma palavra de Deus. Sabe qual foi a palavra que o Senhor nos deu? Qual foi a palavra que o Senhor liberou para essa igreja? O Senhor diz: levanta os olhos, esqueça os projetos de um ano, levanta os olhos para os próximos 10 anos. 2019, eu creio que todos vocês estavam conosco. Levante os olhos, esqueça esse projeto de um ano que eu vou fazer, não é para um ano apenas. Olhe e faça projetos para 10 anos, graças a Deus por isso. Ele diz: os campos estão brancos. Vocês estão percebendo que os campos estão brancos? É tempo de frutificar, é tempo de avançar, é tempo de conquistar. Não olhe para um ano, em um ano vocês não vão conseguir fazer nada. Quando nós recebemos essa palavra, nós marcamos um retiro com a igreja, trouxemos a igreja e liberamos essa palavra. Gente, esqueça um projeto para um ano. Não tenham projetos para um ano, não. Deus está nos levantando e dizendo: levanta a cabeça, é tempo de olharmos para os próximos 10 anos da igreja. Semana passada faço parte de um grupo de líderes, e eles me mandaram um WhatsApp, divulgando a um grupo, nem prestei atenção naquilo, vi o anúncio, não tive tempo para ir atrás, para saber o que é, um grupo está organizando aí uma década de evangelização nas nações. Eu falei: o quê? Peraí, uma década? Tá. Deus está movendo nas nações, Deus está chamando as nações para passarmos para outra margem. Eu não sei qual é a história, o que você está vivendo nesses dias. Eu não sei se você está vivendo o teu plano local, pessoal, o teu projeto pessoal. Ei, cuidado, isso vai frustrar você. Não seja um pé de chuchu, queridos. Não queira produzir não tenha apenas uma carga de chuchu numa estação e na próxima você já foi. Não, somos chamados como carvalhos de justiça, que leva anos, crescendo. Oh, aleluia! Gerações passam, gerações vêm, o carvalho está ali, aquela árvore, com raízes profundas. Aleluia! Eu quero chamá-lo a se colocar em pé. Nós vamos orar e encerrar. E eu quero fazer esse convite a vocês. No finalzinho dessa reunião, eu não poderia deixar de fazer esse convite ao seu coração, à sua vida, em nome de Jesus. Não é possível ouvirmos uma palavra dessa liberada, um convite desse feita por Jesus, e ouvirmos o que ouvimos nessa manhã, sem entendermos que esse convite não foi apenas para os discípulos, mas é um convite para todo aquele que nele crê. É um convite para todo aquele que ama o Senhor de verdade, de fato. Esse é o convite que eu estou fazendo para você. Você que saiu de casa, se deslocou, veio até aqui. Nós ainda ontem provocávamos vocês, dizendo: gente, essa é a nossa penúltima reunião do ano. Ainda ontem mandei um WhatsApp para a igreja, dizendo: gente, essa é a última reunião, penúltima reunião do ano. Aquele que tem ouvidos, aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que não está adormecido, entenda que isso não é um convite, isso é uma convocação para estarmos aqui. Apenas os que não estão dormindo, os que estão lentamente, que foram entorpecidos e adormecidos, estão vivendo o seu plano local, continuarão vivendo o seu plano local. Mas eu quero falar com você, que se deslocou, que veio até aqui. Eu quero convidá-lo a passar para outra margem. Talvez você tenha vivido muito tempo num lugar, numa estação,
e dentro dessa estação você semeou, você creu, você orou, você fez tantas coisas, mas é necessário assumir uma nova postura, uma nova posição, como um homem de Deus que tem sido desafiado pelo Senhor, para lugares novos, para conquistas novas, para entrar com ousadia em novos lugares, e o Senhor te chama para isso, Ele te desafia para isso, Ele desafia o teu coração para isso, para que você deixe esse lugar cômodo, esse spa gospel, esse lugar que talvez tenha sido conquistado ou não, mas já foi semeado por você, graças a Deus, tira a mão, o Espírito do Senhor vai tratar, agora vamos para novos lugares, é tempo de novas conquistas, é tempo de olharmos à frente, novas cidades, novos bairros, novos países, novas nações, precisamos conquistar, precisamos ir, em nome de Jesus, e iremos, pela graça, debaixo da força, do braço forte do Senhor, iremos, aleluia, é um tempo, é um convite do Senhor, passe para o outro lado, talvez você tenha se cansado, eu espero que tenha se cansado, de ficar patinando, né? Patinando naquele mesmo lugar, sem progresso, sem produzir frutos, talvez você não tenha perdido o gosto de que é produzir um fruto, no reino de Deus. Sabe o que é você frutificar no reino de Deus? Quem frutifica no reino de Deus não quer parar mais, ele quer produzir mais, por isso que o convite para outra margem é um negócio desafiador, mas é algo que atrai, você fala, eu vou Senhor, eu quero isso para a minha vida, por quê? Porque você experimentou o que é frutificar no reino, e você diz, Senhor, limpa, se tem alguma coisa que está embaraçando a minha vida, para frutificar, limpa, tira, muda assim, os meus pensamentos, os meus valores, por quê? Porque eu quero produzir, se for necessário ir para outra margem, eu vou para outra margem, mas eu não quero perder essa condição de produzir frutos a 30, 60, 100 por um, de semear, de deixar aquele meu lugar cômodo, meu Deus do céu, tem gente que sonha, tem crente que sonha em comprar um sofá grande em casa, aquele sofá que você estica o pé, se estica, ar-condicionado gelando ali, debaixo da tua cabeça, controle remoto, ultramoderno, tua sala bem equipada, som no último tipo, que maravilha, projeção de cinema, uau, que coisa linda, e vazia ao mesmo tempo. Se esse é teu sonho de consumo para os próximos dias, desculpa eu te dizer, não quero te ofender, mas você está vivendo um pesadelo. Esse é o pesadelo das pessoas que estão sendo cauterizadas, esvaziadas do propósito de Deus, roubadas da inteireza de Deus. É o momento de você deixar essa margem e passar para outra margem. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Fecha os teus olhos por um momento. Eu não posso responder por você e nem mesmo atravessar a outra margem por você. Isso é algo que só você pode. Eu não posso chamá-lo aqui à frente, embora eu desejasse, mas não quero impor as minhas mãos sobre você, se isso não é algo produzido pelo Espírito de Deus, mas como um ato de fé, eu quero orar por você, crendo que algo da parte do Espírito Santo de Deus está sendo produzido aí na sua vida, agora, enquanto você fala com o Espírito Santo de Deus, enquanto você permite que o Espírito do Senhor te tire desse pedacinho de água lamacenta, fétida, do plano pessoal, e diz, Senhor, eu cansei, e só quem nos diz que estamos cansados é o Espírito do Senhor, porque se o Espírito do Senhor não nos convencer, nós vamos ficar nadando nesse pedacinho de água suja,
Mas se o Espírito do Senhor convence o homem do seu pecado, da sua mornidão, esse homem então ele abandona aquilo, diz: Senhor, eu quero, eu preciso, e eu vou para a outra margem. Se há algo que você precisa deixar, esse é o seu momento, onde você precisa dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero experimentar algo que faz muito tempo que eu não experimento. Espírito Santo, eu preciso experimentar algo tremendo, novo, genuíno, forte, algo que mexa com a minha estrutura mesmo, algo que mexa com as minhas emoções, os meus valores, as minhas prioridades, as minhas finanças. Espírito Santo, sacode a minha estrutura, mexe com a minha casa mesmo, com os meus valores, mexe com tudo aquilo que sou, com tudo aquilo que tenho, mas não me permita viver aquém da margem do propósito, do projeto, do plano eterno do Senhor. Os teus desafios são desafios para hoje, e eu quero assumi-los, eu quero me comprometer, ó Deus eterno, com esses novos desafios, de conquistar, de avançar, de semear, de crer, de ousar a crer, independente daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto. Essa é uma decisão que você faz. Pastor, mas e se meus pais não entrarem comigo nesse desafio? Ei, o convite é para você, não é para os seus pais. O convite é pessoal, tem um nome, é personalíssimo. Pastor, e se meu marido não me acompanhar nisso, eu vou sozinho? Vá, querido, atravessa sozinha, viva as verdades de Deus, o poder de Deus. Esse homem, essa mulher, esse filho, não sei, ele vai olhar você à frente, disparado, alçando novos voos. Ele vai ter a oportunidade dele, se assim os espinhos da vida não sufocarem o poder da semente. Se essa semente que foi plantada no coração do seu filho, da sua esposa, do seu marido, se completar o ciclo, ele vai viver as verdades que você vai entrar a partir de hoje. Mas tem que ter um início, tem que começar agora. Alguém tem que se levantar, alguém tem que responder, dizendo: eu quero, Senhor, eu vou para outra margem. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E quando ali chegaram, um grande desafio estava à frente de Jesus. Nova libertação, um novo poder, novos territórios, o reino crescendo. É tempo de expansão, é tempo de sairmos da toca, é tempo de Deus na sua vida, na vida da igreja. Senhor, nós queremos te dar graças. Quero te dar graças por esses amados que ouviram essa convocação e correram para esse lugar, Senhor. Eu quero te dar graças pela vida de cada um deles. Eu quero pedir a tua bênção de uma forma sem medida sobre a vida dessas famílias nesse lugar, em nome de Jesus, Pai. Obrigado porque foi o teu Espírito que os despertou, foi o teu Espírito que os ungiu e os trouxe a esse ambiente, Senhor. Ó Deus, um ambiente de fé, um ambiente de obediência, de temor, um ambiente onde o Senhor libera a tua palavra, os teus desafios, um ambiente, Senhor, onde somos tomados pelo plano eterno do Senhor, pelas prioridades do protocolo divino do Senhor, o protocolo eterno que nos chama, que envolve a cruz, que fala da morte, ó Deus, mas nos conduz, Senhor, a uma vida no poder da ressurreição, do terceiro dia. Aleluia! Deus,
Deus Todo-Poderoso, unge mesmo os teus filhos, Senhor, unge essa casa, unge, Senhor, essa família, unge esse jovem, essa jovem, essa mulher, esse homem, em nome de Jesus. Toca-lhes, Senhor, toca-lhes com uma medida, ó Deus, especial, uma medida sem medida, sobremaneira sacudida e sobejante sobre eles. Agora, Senhor, toca-lhes, encha-os, Senhor, encha-os de vigor, ó Deus, de alegria, de força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, Pai, eu sei que algumas dessas pessoas estão respondendo. Eu creio, Senhor Deus, que nesse lugar algumas pessoas estão dizendo, ó Deus, falando com teu Espírito, falando: eu estou indo, Senhor, eu estou indo, perdão, eu estou arrependido e quebrantado por ter me tornado tão lento, por ter me atrasado tanto, por ter feito o Senhor esperar, por ter vivido e gasto tanto com o meu projeto pessoal, o meu plano pessoal. Mas eu estou indo, Senhor, eu estou assumindo a minha condição de homem, de mulher, ó Deus, de um homem gerado, e formado à tua imagem e semelhança, de uma mulher gerada, formada à tua imagem e semelhança, chamado para viver na intimidade e dentro dos propósitos do Senhor. Eu estou indo mesmo, Senhor, para outra margem. Ajuda-me, Senhor, a discernir esse tempo, as novas estações que virão, que a graça do Senhor possa guardá-los, o amor do Senhor, Deus eterno, unge-os, Pai, unge-os para que nessa nova margem, ó Deus, nesse novo começo, ó Deus, nesse novo território, eles possam conquistar, avançar, ó Deus eterno, povoar os céus, ó Deus, povoar o reino de Deus, avançar com poder, avançar, Senhor, com ousadia. Unge, guarda, ministra cura sobre eles, Senhor, libertação, livra-os de todo o laço do passarinheiro, que um poder sobrenatural venha envolver os teus filhos e filhas nesse dia, Senhor. Faz isso, Pai. As consolações do teu Espírito, que são sem igual, sejam sobre eles, sobre a casa dos teus filhos, fortalecendo, renovando, animando, Deus eterno, e produzindo muitos, para que produzam muitos e muitos frutos, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, aleluia, amém. Queridos, o Deus eterno te abençoe e te guarde, te conduza a uma nova semana de vitória, de plenitude. Te aguardo semana que vem, nosso último domingo do ano. Se você tem juízo na cabeça, como hoje já demonstraram que tem juízo na cabeça, não fique em casa, amém? Corra para esse lugar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.